Boa noite a todas, boa noite a todos. Com a proteção de Deus, vamos dar início à audiência pública para avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021. Está aqui o secretário de Finanças, o Wellington, a Patrícia, o Rodrigo, da Meta Plus, Rodrigo? Meta Pública, perdão, o nosso amigo Gordo, o Reginaldo, o Ivanzinho, o Ivan Bernardi, Maurício Ferreira, o João, a Marisa, o Marcelão e como que ela chama? Esqueci o nome dela. Fernanda, assessora da Thaisa, e a assessora do Belê. Do Belê não, do César Patrick, perdão. Lidiane. Meridiane. Então, Rodrigo, se você quiser já começar, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Bom, nós vamos fazer a apresentação das metas previstas para o exercício, comparando com a receita e despesa arrecadada e despesa realizadas do quadrimestre. Então, com essa audiência, a gente vai fazer uma avaliação se está sendo cumprido a meta prevista para o período. Nesse primeiro demonstrativo, vamos fazer uma apresentação da arrecadação da receita do município. Tá? Então, aqui no caso seria o ente consolidado, seria a Prefeitura, Câmara, SAEC, FAFICA e PMC. A primeira coluna seria a previsão para o exercício, e a segunda seria o arrecadado no quadrimestre, e a terceira o acumulado. Como a gente está apresentando o primeiro quadrimestre, vou falar apenas a terceira, tá? Que é o acumulado, comparando com a primeira, que é a prevista. Então, o primeiro grupo de receitas seria as receitas correntes, que são aquelas receitas arrecadadas pelo município, que será destinada para pagamento de despesas correntes. O primeiro grupo seria receitas de impostos, taxas e contribuições. Tem uma previsão de 126 milhões e arrecadou até o quadrimestre 54 milhões, 43% da previsão. O outro grupo de receita seria de contribuições, que seria aquela contribuição patronal que nós fazemos para o IPMC, 22 milhões, e arrecadou 7 milhões e 700, representando 34%. Outro grupo de receita seria patrimonial, que seria as receitas de rendimento de aplicação financeira, 3 milhões é a previsão e arrecadou 526 mil, 16%. Receitas de serviço, tem a previsão de 54 milhões, e arrecadou 18, 32%. Transferências correntes, que são as transferências do governo estadual e federal para o município, 270 milhões é a previsão, e arrecadou até o quadrimestre 108 milhões, 39%. E outras receitas correntes, que são as receitas que não se enquadram acima, tem a previsão de 23 milhões e arrecadou 7 milhões, representando 31%. As receitas intra-orçamentárias são as receitas pagas por órgãos do município para outros órgãos do próprio município. Por exemplo, quando a prefeitura paga a água para a SAEC, quando a gente paga a contribuição patronal para o IPMC, então são receitas intra-orçamentárias. A previsão é de 72 milhões e arrecadou 20 milhões, representando 27%. Bom, no total previsto para o exercício é 576 milhões, primeira linha do quadro, e arrecadou 216 milhões, representando 37%. O outro grupo são as receitas de capital, que é separado em operações de crédito, que são receitas de financiamento, 780 mil previsto e até o quadrimestre não houve arrecadação. Alienação são vendas de bens móveis ou bens imóveis, 100 mil de previsão e houve uma receita de 2 mil. Transferência de capital são transferências de recursos do governo estadual e federal destinado para investimento, 4 milhões e 800 da previsão e arrecadou 1 milhão, representando 20%.
Total de receita de capital é 5 milhões e 700 e arrecadou somente 1 milhão, 17%. Quando a gente soma a receita corrente mais capital, dá o total de receita bruta. Então, nós temos uma arrecadação prevista de 582 milhões e arrecadou 217 milhões, 37%. Desse montante previsto, algumas receitas a gente contribui para a formação do Fundeb, que é uma receita que vem no grupo de transferências correntes, que é destinado para a educação. Então, tem uma previsão de contribuição do município para a formação do Fundeb de 31 milhões, e nós já contribuímos até o quadrimestre 14 milhões. Então, do total previsto da receita bruta, menos a dedução do Fundeb, é o total de receita líquida prevista para arrecadar no exercício. E nós arrecadamos até o quadrimestre, 217 foi a bruta, contribuiu 14 para o Fundeb e arrecadou 207 milhões, representando 36% do previsto. Alguma dúvida? A receita... Correto. Anual. 39%. É que aqui sempre no começo do... É que aqui teve, no caso, aqui teve PVA, na transferência corrente. E na receita de impostos, nós tivemos o IPTU. Por isso que dá um percentual alto. Já fica só a média do mês. Exatamente. Perfeito. Em comparação do ano passado, impostos e taxas aí de contribuição, ela está... O que nós fizemos esses 4 primeiros meses é relativo ao ano passado. Está dentro dos parâmetros, está mais ou está menos? Sim, aqui está um pouco superior porque está entrando o refis, né, que não teve no mesmo período no ano passado. Agora, na média, as receitas estão equilibradas. O refis, você já tem uma ideia de quanto entrou, só para ter um parâmetro? Qual é, Wellington? Do refis entrou até agora R$ 1.836.175,69. Foi negociado 8.393. Então, ou seja, tem aí mais do que foi negociado até agora, tem 6 milhões para ser recebido. Isso se o pessoal pagar. Mas 1.800.000 recebeu. Oi? Sem autarquia, né? É só a prefeitura. Tá. Bom, e no próximo quadro a gente vai comparar as despesas para a gente apurar se nós tivemos déficit ou superávit no quadrimestre, né? Se eu gastei mais ou não do que o que eu arrecadei. No caso aqui eu tenho até o quadrimestre e no quadrimestre. Como é o primeiro, eu vou falar só as 2 últimas colunas, tá? Então a despesa corrente são aquelas despesas que é para manter a máquina funcionando, né, vamos dizer assim. Então eu tenho o primeiro grupo, pessoal em cargos sociais, que seria folha de pagamento, pelo empenhado 61 milhões e pelo liquidado os mesmos 61 milhões. Eu tenho juros e encargos da dívida, que é aquilo que o município vai pagando de empréstimos e financiamentos. Empenhou 760 mil e pagou 439 mil. Qual que é o conceito aqui do empenhado e do liquidado? O empenhado é quando eu contrato aquela obrigação e contabilizo as parcelas que eu tenho que pagar no exercício. E liquidado é aquilo que eu vou pagando, tá? Isso. O restante será nos próximos meses. Isso. Fica claro quando a gente explica aqui nas despesas correntes. Então, eu já empenhei, eu já contabilizei 131 milhões. Que são despesas que eu vou executar até o final do exercício. Desses, eu já contabilizei, eu já executei 61 milhões. Tá? A diferença eu vou executar ainda até o final do ano. A despesa intra-orçamentária, que são aquelas despesas que eu pago para outros órgãos dentro do município. Então, está empenhado 17 milhões e nós já liquidamos 15. As despesas intra, por exemplo, quando a prefeitura paga a água para a SAEC,
ela é uma despesa intra-orçamentária. Lá é uma receita intra, que é o quadro anterior que eu comentei. Aqui eu tenho a receita intra, pode ir logo acima da linha de capital. E depois eu tenho a despesa intra. Então, são pagamentos e receitas entre os órgãos do município. Quando eu pago a água para a SAEC, quando eu pago a contribuição patronal para o PMC, é despesa para quem paga e receita para quem entra. Aí, contabilmente, é intra-orçamentária. Tá? Bom, aí tem as despesas de capital. São as despesas de investimento e pagamento de dívida. Investimento foi empenhado 1.600.000 e liquidado 1.300.000. Amortização de dívida, que são os pagamentos de parcelamento, financiamento, precatórios. Nós já contabilizamos 13.800.000, que é aquilo que será pago em 12 meses. E até o quadrimestre nós já liquidamos 6 milhões. O restante vai ser nos próximos meses. Bom, aí o total de despesa empenhada de capital dá 15 milhões e liquidada 7 milhões e meio. Então, quando eu somo despesa corrente e despesa de capital, na coluna do empenhado, empenhou 225 milhões. Quando eu comparo com o quadro anterior, com a minha receita, ele apresenta um déficit orçamentário de 22 milhões. Por quê? Eu já contabilizei a minha obrigação de 12 meses, só que eu estou comparando com receita arrecadada apenas de 4, por isso que ele me dá esse déficit. Quando eu comparo pela despesa liquidada, que é a análise mais adequada, eu já tenho um superávit. Eu tenho uma despesa total de 146 milhões, comparado com uma receita de 203. Então, eu passo a ter um superávit de 57 milhões. Então, por esse número, a gente faz a avaliação que o resultado orçamentário no quadrimestre, ele está superavitário. Amortizou bem, né? A amortização da dívida Sim, foi... sim. E o valor está maior aqui no começo, que é por conta dos parcelamentos, né, do PMC que termina agora. Sim. Não, mas pela proporção, amortizou bem. Sim. 4,21, né? Bom, então, orçamentariamente, a análise ela tá cumprindo a meta prevista, Sim. que está alcançando um superávit pela despesa liquidada. A tendência, quando chegar em dezembro, é que esse déficit aqui ele fique também com superávit. Vai arrecadando, eu vou aumentando a minha receita e a minha despesa ela já está empenhada, né? Já está contabilizada. Tá? Bom, na sequência a gente passa a demonstrar esse resultado orçamentário e financeiro separado por entidade. Então, nesse primeiro quadro, a gente faz uma avaliação da execução orçamentária e financeira da Prefeitura. A Prefeitura teve de receita corrente 169 milhões, mais 1 milhão de capital, que dá um total de receita bruta 170 milhões. Desses, ela contribuiu para o Fundeb 14 milhões e houve uma receita líquida, né, receita arrecadada realmente, de 155 milhões. Desses, a despesa que foi liquidada, que foi executada, foi 100 milhões de despesa corrente, 5 milhões de capital, totalizando 105 milhões. Então, aqui a gente já consegue apurar que a receita da Prefeitura foi bem maior do que o que ela teve de despesa executada. Tá? Microfone. É despesas de investimento e de pagamento de dívidas. Aqui. Isso. Está no outro quadro anterior, está nessa linha aqui embaixo, amortização de dívida, investimento, capital. Seriam esses 3 grupos. Bom, aí no quadro abaixo tem as transferências financeiras recebidas, que no caso seria a devolução da Câmara, que não teve até abril, e o que a Prefeitura repassou de duodécimo para a Câmara até abril, que foi 4 milhões e 400. Na linha abaixo, a Prefeitura tem uma despesa total a pagar, que vai até dezembro, de 70 milhões. Ela já pagou de restos a pagar do ano anterior 12 milhões. De restos a pagar do ano anterior, que veio para 2021, tem 4 milhões e 200.
E houve um cancelamento de réis a pagar do ano anterior neste exercício de 3 milhões. As consignações são as movimentações. São algum contrato que, por algum motivo, ele teve rescisão, ou foi algum empenho que não vai ser executado mais, ou por algum motivo, aí vai lá e faz o cancelamento. E as consignações são as movimentações extra-orçamentárias, que seria de folha de pagamento, né? Quando a gente faz a análise ali, que seria a despesa total a pagar do exercício, mais o resto a pagar que veio de anos anteriores, totaliza ali em torno de 74 milhões, eu comparando com o saldo bancário de 112, a gente consegue apurar que nós temos uma disponibilidade financeira na prefeitura, tá? Seria esse número aqui, 70 milhões mais 4. Por enquanto. Mais adiante a gente apresenta ali separado por fonte de recurso e fica mais claro ali. Bom, aí a análise da Câmara. A Câmara não tem receita orçamentária, ela tem a transferência financeira, que foi 4 milhões e 400. Para concluir, os 74 milhões aí que está de receita, ele está em alguma aplicação? Vai chegar lá. Tá, beleza. Bom, aqui seria o demonstrativo da Câmara. A Câmara não tem receita orçamentária, ela tem a transferência financeira que a Prefeitura faz. Então, a Câmara já gastou 2 milhões e 150 até o quadrimestre. Tem de despesa a pagar do exercício 173 mil, pagou de restos a pagar do ano passado 103, e tem a despesa de restos a pagar do ano passado que veio para 2021 de 264 milhões. As consignações 339, e ela tem um saldo bancário de 440 mil contra um a pagar de 170 mais 264 dá 430 mil. Então, também está equilibrada a situação financeira. O PMC tem as receitas de contribuições, totalizou 27 milhões. A despesa que ela faz as contabilizações dos inativos, 21 milhões, também está equilibrado. A despesa a pagar até abril de 9 milhões e 400. Pagou de reza a pagar 8 milhões. Tem de reza a pagar 10 milhões. Tem as consignações. E o saldo bancário que ela demonstra aqui seria o saldo bancário das contas de movimento e também de aplicação financeira, né? 382 milhões. Se comparar com o que veio do ano anterior, 368, houve um aumento expressivo ali. Já nesse próximo demonstrativo seria a análise da FAFICA. A receita até o quadrimestre foi 1.666.000. Ela gastou 2 milhões e 19. Aqui a gente já consegue visualizar que a despesa foi maior do que a receita. Ela está com uma despesa a pagar do exercício de 1 milhão. De restos a pagar, ela pagou 463 mil. Tem um resto a pagar de anos anteriores de 2 milhões e meio. Tem as consignações. O mais importante aqui é identificar que o saldo financeiro dela hoje em torno de 130 mil é bem inferior às obrigações que ela tem a pagar. Então ela vem acumulando um déficit financeiro, né? De 3 milhões e meio contra um caixa de 130 mil. Deixa eu fazer uma pergunta. Da questão do IMES-FAFICA, qual que é a previsão desse ano? Porque esse ano muito provavelmente será pior do que o ano passado, porque ano passado ainda as matrículas foram feitas antes da pandemia iniciar, vamos dizer assim. Esse ano acredito que tenha sofrido já uma queda em matrícula, porque a pandemia já estava correndo. Já tem uma análise de um impacto que vai ter esse ano no IMES? Então, essas informações eu não consigo te responder, que teria que ver com o contador da autarquia. Na verdade, eu só pego as informações e a gente consolida para fazer a apresentação, mas teria que ser com eles essas informações. Eu não tenho
como te responder isso daí. Sim, e desse primeiro quadrimestre, eu tinha conversado com a diretora no início do ano e ela me passou a realidade de 2020. A realidade de 2020 era que eles ficavam sem pagar o IPMC, ela não tinha nenhuma outra dívida. Nesses primeiros 4 meses, isso continua igual? É só para o IPMC que eles não estão conseguindo honrar ou existem outras? O que eu consigo te mostrar é o que está aqui. Na verdade, a gente consegue, pela contabilização, a despesa dela é 2 milhões contra uma receita de 1 milhão e 600. Aqui ela já gastou a mais. Para quem que ela gastou, eu não sei te informar. Eu não consigo ter essas informações agora. Eu teria que pedir mais informações para eles. Então, mas quando está escrito Tá. ali liquidada, Já seriam as despesas que já que ela foram pagou. executadas. Que ela Exatamente. pagou. Então, eu acredito, posso estar equivocado na minha informação, que se ela não pagou o IPMC, Na verdade, uma boa parte desse aqui não foi pago porque o meu apagar do exercício, ele está alto, né? Só que do exercício eu tenho 1 milhão. De resto a pagar de anos anteriores eu tenho mais 2,5. Então, uma boa parte desse montante aqui, ele não foi pago, porque está aqui, ó. 50% ele não foi pago. Na verdade, ele foi pago um pouco que arrecadou, mais resto a pagar que foi pago. Porque o cálculo aqui é simples. Ó. Se ela abriu o exercício com 113, tá? Pagou 460 mil, e ela arrecadou somente isso daqui, então essa daqui seria a diferença que está a pagar do ano. Mais o que está vindo de resto a pagar. Agora, eu fico te devendo essas informações. Vai ter que ser com eles realmente. Bom, aí o próximo demonstrativo seria a SAEC. SAEC houve uma receita de 18 milhões e 400, uma despesa executada de 15 milhões. Ela tem uma despesa total a pagar de 19 milhões, de resto a pagar do ano passado pagou 7 milhões e 800. O resto a pagar de anos anteriores tem 4 milhões e 300, se cancelou de resto a pagar 117 mil nas consignações. E está com um saldo financeiro de 10 milhões. Bom, no próximo demonstrativo seria uma análise consolidada de todas as informações. Que você vai conseguir informar, Wellington? A SAEC aqui, esses 10 milhões aqui, é de inadimplência ou não? Oi, a SAEC? É. oi? Por causa da Ah, sim. Porque provavelmente porque eles não tem muita conta de água que eles não estão recebendo. Tá no que recebeu, mas aí teria que perguntar lá para eles. Tá, É mas igual o refis está onde aqui, o refis dele? que eles receberam? Não, que vai receber. Que vai receber? Não, aí não tá. Não Não está. tá. Não tá. Aí não tá. Aqui seria demonstrativo consolidado, aqui com todas as entidades, né? Bom, e nesse próximo demonstrativo a gente faz uma avaliação da evolução da dívida do município, se ela vem diminuindo ou se ela está aumentando, comparando com a disponibilidade e os restos a pagar de curto prazo. Então, no final do exercício, a dívida consolidada do município, que são dívidas de longo prazo, totalizava 86 milhões. No quadrimestre, ela já reduziu para 77 milhões. Então, houve uma redução de 9% na minha dívida de longo prazo. Isso significa que o município vem cumprindo com o pagamento desses parcelamentos. Seguindo essa regra para a gente apurar o resultado nominal no quadrimestre, sobre a dívida consolidada, a gente vai deduzir o ativo disponível mais haveres financeiros, menos o resto a pagar, para eu apurar a dívida consolidada líquida do município. Então, lá em dezembro, nós tínhamos 73 milhões de caixa, né, com ativo disponível, isso daqui consolidado. Haveres financeiros, que são os direitos com terceiros, 1 milhão e 200.
e uma obrigação a pagar de curto prazo, aí, que seria de vencimentos dentro de 12 meses, de 12 milhões. Então, quando eu somo 73 milhões de ativo, mais haveres, 1 milhão e 200, menos resta a pagar 12 milhões, eu tenho uma dedução de 62 milhões que eu tenho que fazer sobre a minha dívida consolidada. Então, seria o item 1 menos o 2. Que aí eu consigo apurar a minha dívida consolidada líquida. Então, o ano passado, nós fechamos o exercício com uma dívida consolidada líquida de 23 milhões. Tá? Já no quadrimestre, como o meu caixa, como o meu ativo financeiro, ele está bem maior do que o que eu devo de longo prazo, que no caso seria 124 milhões de ativo disponível, mais 1 milhão e 200 de haveres, restos a pagar menos 3 milhões e 400. Eu tenho uma dedução que eu tenho que fazer sobre a dívida consolidada de 122 milhões. Então, eu passo a ter uma dívida consolidada líquida negativa, ou seja, eu não tenho dívida consolidada líquida, porque a minha disponibilidade ela é maior do que o que eu devo a longo prazo. Tá? Eu tenho mais caixa do que o que eu devo a longo prazo. Tá? Hoje, em abril. Tá? Seguindo essa metodologia desse demonstrativo. Tipo, se quisesse pagar tudo, pagava. Se eu... Vai diminuir um pouco, né? ele vai... tem um quadro que a gente Nós fez vamos falar já. Então, quando eu faço 23 milhões, que é a minha dívida consolidada líquida, que é a linha 3, 23 milhões que eu devia, como eu passo a ter um resultado negativo, que eu não devo, a regra ela apura para nós aqui, porque menos com menos dá mais, ela apura um resultado nominal de 68 milhões. A tendência é que lá em dezembro vai diminuir o meu ativo financeiro e eu passo a ter uma dívida consolidada líquida positiva nos próximos quadrimestres. Tá? Isso é por conta desse caixa alto que está hoje. Bom, no próximo demonstrativo, que a gente chama de resultado nominal, é para a gente apurar se nós estamos cumprindo a meta prevista para o exercício, né, dentro daquilo que está planejado. Nesse demonstrativo, a gente compara receita corrente e despesa corrente, excluindo as receitas que não compõem esse cálculo e também as despesas. Né? Então, a previsão para o exercício de receita corrente mais capital dá o total de receitas de 478 milhões. Desse montante, eu tenho que tirar a aplicação financeira e operação de crédito. Aí eu tenho um total de dedução de 3 milhões e 200. Eu apuro a minha, que seria o item 1, que é o total de receita fiscal, 475 milhões. Aí eu vou para o quadro de despesa. A despesa, eu tenho despesa corrente, mais a capital, mais a reserva de contingência, me totaliza 491 milhões de despesa. Desse montante, eu tenho que subtrair os juros e o principal da dívida, que dá um total de dedução de 18 milhões. Então, eu tenho uma despesa fiscal prevista de 472 milhões. Então, fazendo receita fiscal menos despesa fiscal, eu tenho resultado primário previsto, no caso é positivo, em 2 milhões e 900 mil. Fazendo esse mesmo cálculo, na última coluna, que seria o acumulado, eu tenho a receita fiscal líquida de 183 milhões e a despesa fiscal de 124 milhões. Eu passo a ter um resultado primário de 58 milhões, bem maior do que o que está previsto. Oi? Esses dois quadros, até para a gente explicar, ele é bastante confuso ali, mas faz parte da audiência. Agora a gente vai apresentar outras informações que é mais simples e também é importante apresentar. Então, nesse primeiro quadro seria uma avaliação ali das principais receitas do município e de forma que a gente consiga confrontar se está tendo a receita de acordo com o que está previsto, né?
A primeira receita é IPTU, com 51 milhões. Já houve uma arrecadação de 35. É aqui que entra a cota única de quem pagou à vista, né? Por isso que está um percentual de quase 70%. O ICMS, 75 milhões é a previsão, arrecadou até o quadrimestre 37%, 28 milhões. O IPVA é uma outra receita que tem a parcela única no começo do ano, 30 milhões da previsão e arrecadou 22, 74%. O Fundeb, 55 milhões, arrecadou 22, 40%. FPM, que é outra transferência do governo federal, 50 milhões da previsão e arrecadou 20, 40% também. Receita do SUS, que é Receitas da Saúde, 41 milhões e arrecadou 10 milhões, 24%. ISS, que é uma outra receita própria do município, 30 milhões da previsão e arrecadou 9, 32%. FNDE, que é Receitas da Educação do governo federal, 10 milhões da previsão e arrecadou 3,5%, 33%. E o ITBI, que é uma outra receita tributária, 5 milhões e arrecadou 2, 43%. Essas seriam as principais fontes de receitas do município. Tá? Não, é que são parcelas que vão vir ainda. Não, IPVA não. Eu Tem gente tenho- que não pagou. Porque o IPVA ele só acontece ou à vista ou nos 3 primeiros meses. Porque os 3 primeiros meses, o IPVA é isso aí. Esse Não, deu, mas isso eu aí é tenho- dívida que deve Mas- tá negativo, né? Não, mas eu tenho receita do IPVA que vem os 12 meses. Não vem. O que ele está dizendo, Rodrigo, é que essas pessoas, esses 25%, são pessoas que não pagaram na sim. data e vão provavelmente pagar sim, No licenciamento. no licenciamento. Sim. Não, Isso aí. tá. Desculpa, eu não tinha entendido. Tá. E o restante tudo, o IPTU está com quase 70% de arrecadação, né? Tá bom. É que aqui acaba O entrando... restante é parcelado mesmo, né? E aqui... O quê? Não é que veio tão pouco. O SUS, quando você vê lá, cadê o SUS? É que o SUS... Ó, o SUS veio 41 20, milhões, veio 41 10. milhões no ano. Nós estamos só no quarto mês. É que são repasses do governo federal. Os repasses do governo federal, eles não estão... Chega a faltar do SUS, assim, ou não? Ele não completa o pagamento ou ele cumpre com... Não. É que, na verdade, os repasses, eles estão acontecendo, mas não estão acontecendo conforme está previsto. Sim, mas até o final do ano ele consegue quitar essa dívida, o governo federal com o município. É que a gente faz o orçamento estimando um valor com bases históricas, né? E isso não está acontecendo conforme está previsto. Tá? Pode ser que, no caso do SUS, por exemplo, a gente não alcance os 41 milhões. Pode ser que fique um pouco abaixo ou bastante abaixo, aí vai depender da receita. Mas em relação ao ano passado, no primeiro quadrimestre, dá para saber se está dentro do que foi ou se está menos? Porque ali, por exemplo, o IPTU realmente é agora que recebe a maior parte, mas talvez nesse repasse do governo federal seja proporcional. Então, 25%, 4 meses. Não está tão fora. Agora tem que ver em relação ao ano passado como foi. Teria que apurar. Eu não tenho essa informação agora aqui. Teria que pegar e comparar para ver se está maior ou não. Eu não trouxe essa informação. Bom, para poder explicar um pouco mais sobre aquele saldo financeiro daquele quadro anterior lá da prefeitura, né, que seria esse demonstrativo aqui, ó. Esse demonstrativo que apresenta para nós que a gente iniciou um saldo financeiro com 60 milhões, somente prefeitura, né? E hoje estou encerrando o quadrimestre com toda a movimentação de receita e despesa com 112 milhões. Tá? Para ficar mais claro o que é esse recurso, que aqui tem recursos próprios e recursos vinculados, que são os recursos carimbados, né? Nesses dois demonstrativos fica mais fácil de visualizar daqueles 60 milhões, quanto que era de recurso próprio, no caso era 24 milhões, daqueles 24 milhões,
qual que era a obrigação que nós tínhamos a pagar de recurso próprio, 10 milhões de despesa a pagar, que resta a pagar mais 218 mil, e esta orçamentária 1.800.000. Então, a disponibilidade líquida em 31/12/2020 de recurso próprio foi 13 milhões. Tá? Então, daqueles 60, 24 era recurso próprio. Tá? Tirando as obrigações que ficaram contabilizadas, que tinham vencimento para janeiro, a disponibilidade era de 13 milhões. Tá? Ou seja, a gente iniciou com 13 milhões. Esses 13 aí já está a devolução de quase 5 da Câmara. Então, na verdade, assim, tirando a parte da Câmara, a Prefeitura, só a Prefeitura, começou com 8 milhões. Oi? 3.900. 3.900, então começou com quase 9. Isso. É isso. E hoje no quadrimestre, o saldo bancário que abriu com 24 milhões no 1º de janeiro, hoje no quadrimestre o saldo bancário nosso ele salta para 74 milhões de recurso próprio. Aí eu tenho contabilizado com obrigações que vencem em maio, né? De despesa a pagar de 11 milhões, resta a pagar de anos anteriores 1.400.000, as consignações 2 milhões. Subtraindo essas obrigações a pagar do meu caixa, eu fico com uma disponibilidade em 30/4 de 58 milhões. Tá? Isso aqui são empréstimos que eu tenho que pagar com o banco. Isso aqui seriam as retenções que eu faço em folha de pagamento. Esse aqui é acumulado até abril, que vence em maio. Isso. De 74, se eu pagar tudo isso aqui dia 1º de maio, sobra isso daqui. Tá? Sim, só para a gente ter uma posição, né, vamos dizer assim, como é que ficou abril, 30 de abril. Isso aqui é real, e aí nós estamos estimando, já vai sair do caixa, agora no próximo mês, em torno de 30 milhões, que seria o dissídio. Então, o caixa, ele vai ficar com 29 milhões, se for esse número aqui, o dissídio de 2015, tá? que é o que está sinalizando. 30 milhões de dissídio? Então, na verdade, é o seguinte, nós temos aí quase 59 milhões. O valor do dissídio, a gente não tem ainda o número exato, mas mais que 30 milhões, com certeza não vai ser. Pode ser que seja 28, 29, 27. Então, esse valor estimado é de 30 milhões. Por quê? Porque está fazendo o cálculo das atualizações monetárias, aquele negócio todo. Isso, se a gente fosse pagar o IPMC à vista. Então, a gente vai parcelar. Vai mandar um projetinho aqui para que vocês aprovem o parcelamento. Só que assim, o parcelamento vai ser provavelmente em 36 meses, para pegar dentro do mandato e não ter, né, grande problema. Então, do IPMC, eu acredito que dê ali de 6 a 7 milhões. Então, é isso, 24, 23, por aí. Então, claro, como a gente vai parcelar o IPMC, aqueles 28 milhões, você poderia somar ali mais 6 ou 7, que é o dinheiro que vai fazer com que a gente consiga manter as obrigações até o final do ano e terminar o ano, nem que for no 0 a 0, mas terminar cumprindo as obrigações. É que Catanduva tem uma particularidade, que a nossa arrecadação do começo do ano, que ela é boa, né, ela é expressiva, é o que faz o caixa para a gente cumprir com as obrigações até o final do ano. Agora, é isso que o Wellington quis. É isso. Agora, só como o Rodrigo passou aquela informação do ano anterior ali, ontem, assim, com todo respeito ao vereador Marquinhos Ferreira, ele falou assim, olha, não pagou o dissídio em 2019, 2021. Primeiro, 2019 pagou 3,08%. Então, isso já não era verdade. E em 2020, que não era administração, também não podia pagar por causa da pandemia, quer dizer, né? Da 173. E esse ano a mesma coisa. Então, assim, e mesmo que
que tivesse pago, o valor que a prefeitura herdou não era suficiente para pagar o dissídio. Então, na verdade, a gente está tentando fazer uma administração com uma economia significativa para, evidentemente, sobrar o dinheiro e pagar esse dissídio, que vai acontecer, né? Então, assim, uma coisa que está acontecendo, eu até converso bastante com o Rodrigo, com a Patrícia, a prefeitura nunca esteve tão ativa realizando trabalhos e gastando menos. Por isso que a gente vai conseguir pagar. Então, assim, não tem fantasia, né? Não tem. Presidente, está ouvindo aí? Nosso presidente Iglesias Begali está aqui presente, obrigado pela presença. O Leandro, a assessora do Belê também. A Flávia. Eu fico pensando assim, você fala assim, né? Ah, não pagou o dissídio. Veja, eu tenho uma empresa que é uma escola, de propriedade privada. O sindicato falou em 2020, ó, não tem aumento e não tem nem participação de lucro. Então, você imagina, no público, então não é culpa de ninguém, né? É a situação que se vive. Bom, aí os próximos demonstrativos é só para apresentar as aplicações constitucionais que nós temos que cumprir até o término do exercício, né? Então, na educação, o município tem que aplicar no mínimo 25%, historicamente a gente sempre aplicou 27%, 28%, então até o quadrimestre nós já contabilizamos 21% pelo empenhado, pelo liquidado 18% e pelo pago 17%. Tá? A educação, hoje que está o custo maior da educação folha a folha, são as cestas básicas para as famílias, é isso que está sendo um custo alto. E está atingindo os 25%, 27% na verdade. Não, o número que eu falei é que é historicamente, a gente sempre aplicou os 27%. Hoje nós estamos até o quadrimestre com 21%, esse número aqui ele vai aumentar, conforme eu vou empenhando essas despesas. Entendi. Tá? Na verdade, você tem que fazer os 27% até o final do ano, é isso? Eu tenho que fazer até o final do ano no mínimo os 25%. 25%. Disse que historicamente, Catanduva sempre aplicou 27%, 28%, sempre... Que nem, por exemplo, hoje, nos primeiros 4 meses, 21%, não vai ter problema nenhum, o tribunal não vai te cobrar isso, ele vai te cobrar só no final do ano. Sim, eu tenho que cumprir isso daqui até o término do exercício. Isso aqui a gente faz acompanhamento mensal, né, para a gente ir acompanhando as aplicações. Tá. O Fundeb, que é um outro recurso que ele é destinado 100% para a educação, eu tenho que aplicar no mínimo 70% com o magistério e 90% no mínimo dentro do exercício. Então aqui a gente vai acompanhando também, que ele é destinado somente para os professores e profissionais da educação, de forma que quando chega em dezembro a gente aplique no máximo também os 100%. Tá? Então aqui é alguma obrigação que foi empenhada até abril, com vencimento em maio, então, pelo liquidado está 99% e pelo pago 82%. O empenhado está 101%, um pouquinho acima, mas também será diluído nos próximos meses. Era 60%, aí com a lei nova do Fundeb é 70%. 70%. Isso, perfeito. E aqui nesse demonstrativo a gente já consegue visualizar que aqui também historicamente sempre aplicou quase que 100% com professores. Na verdade o Fundeb ele não é suficiente para cobrir as despesas, né? Uma parte do recurso paga a folha e a outra parte é o recurso próprio que complementa, ele não é suficiente. Ah, sim. Para aquele município que aplica ali na margem, né, do limite de 70%, sim, mas para nós, para Catanduva, isso. Para nós aqui não. Bom, o próximo quadro é o da saúde, que eu tenho que aplicar 15%. Né? Aqui também, historicamente, a gente sempre aplicou aí bem acima dos 15%. Tá? Até o quadrimestre nós já empenhamos 16%, liquidou 13% e pagou 9%.
Tá? Então, aqui a tendência também é que vai aumentando o meu empenhado de liquidado e pago. Tá? Quando a gente apresentar já o segundo quadrimestre, esses números, esses índices já vão estar bem maior ali. Edson, desculpa aí, você tem ideia de hoje, por exemplo, a saúde, o que se gasta com o remédio da cesta básica e o que se gasta com ordem judicial? Tem diferença, né? Isso eu não sei não. Patrícia, você... A previsão com ordem judicial no orçamento da saúde é de 4 milhões para o exercício, mas quanto gastou no primeiro quadrimestre eu não tenho, mas tem como apurar. Mas para o exercício, a média de demanda judicial com medicamento é de 4 a 4 milhões e meio. Que é custeado só com recurso próprio, né? A gente não recebe recurso federal e estadual para atender demanda judicial com medicamento. Acaba, no geral, a porcentagem fica sempre maior com ordem judicial do que os remédios normais, né? Que é a cesta básica dos remédios, é isso ou não? Ah, sim, bem maior. Em média, esses remédios comuns, que não é demanda judicial, é de 500 mil a 1 milhão. 4 milhões, 4 vezes mais. Contra ou 4 5. milhões de demanda judicial. É porque são remédios caros. Eu me lembro que quando meu pai estava com câncer, o médico solicitou um remédio lá de alto custo e era um dos mais baratos, custava 18 mil cada aplicação. Ele tomou uma só. Mas aí ele falou assim, tem gente que tem aí 80 mil, 100 mil, um remédio. Por cada 20 dias. Muito dinheiro, né? São os laboratórios. É mais fácil, né? Bom, e o último quadro é para a gente acompanhar a evolução da despesa com pessoal e encargos sociais. A base de cálculo é a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, receita corrente líquida do município, e aqui a gente compara o ano anterior com o ano atual. A despesa com pessoal e encargos até dezembro foi 191 milhões. Quando eu comparo com a minha receita corrente líquida de 451 milhões, representou um percentual de 42%. E no quadrimestre, a despesa acumulada nos últimos 12 meses foi de 185 milhões. Quando eu comparo com a minha receita corrente líquida de 463 milhões, eu tenho um índice de 40%. Então, houve uma redução no índice de despesa com pessoal, tá? De 42% para 40%. Nos 4 meses agora? Mesmo que o ano passado, é isso? Ou não? Ele pega os últimos 12 meses, tá? Então, aqui pegou de janeiro a dezembro de 2020. Aqui pegou de maio até dezembro de 2020 e de janeiro a abril de 2021. É sempre os últimos 12 meses, para a gente acompanhar a evolução da despesa. Essa porcentagem que diminuiu, geralmente é porque o pessoal se aposentou e foi para o recebimento do IPMC. E não está tendo concurso público, é isso ou não? A primeira análise é a base de cálculo, né? A base de cálculo nossa saltou de 451 para 463. Então, só que já houve um aumento expressivo aqui na base de cálculo nossa. A despesa em si, ela saiu de 151 e reduziu para 185. Então, aqui já foi mais 6 milhões. Então, aumentou a base de cálculo e diminuiu um pouco a despesa. Uma grande parte daqui é por conta dessa lei 173. Ô, Rodrigo, Pois não. hoje a saúde financeira do município, se pudesse ser classificada, seria delicada, normal ou boa? Boa. A Boa. financeira é boa. E em virtude do trabalho que vem sendo desenvolvido, né, com as despesas, somente aquelas que são essenciais, tem um estudo que nós vamos alcançar aí até o final do exercício um equilíbrio orçamentário e financeiro, que nós vamos alcançar aí, seria um superávit orçamentário e financeiro. Que bom, parabéns para a administração aí municipal, tem tratado com zelo aí os recursos públicos. Parabéns ao Padre Oswaldo e a toda a equipe. Mesmo pagando dissídio. É uma coisa que tá me intrigando, é isso. Como que vai conseguir pagar 30 milhões de dissídio e ainda assim fechar o ano com as contas equilibradas, né?
É uma quantia alta, muito alta, 30 milhões no ano. Estou até falando para o Elito aqui, se a lógica for essa para os próximos 3 anos, nós vamos ter 30 milhões de investimento todo ano. Como que conseguiu encaixar isso? Primeiro é mérito, né, na verdade, dos gestores, né, da equipe do governo. Isso aí é o mérito que tem que ser levado em consideração. Agora, tem um outro ponto que é muito importante a gente mencionar, com relação a esse quadro aqui, que é a despesa com pessoal. A despesa com pessoal, hoje, ela está praticamente congelada, né? Eu não estou dando os benefícios que os servidores têm direito, por conta da Lei 173, né? Quinquênios, sexta parte. Então, isso também acaba contribuindo ali, né, numa economia mensal que é feita pelo governo, tá? Mas, por outro lado, a pandemia também diminui a arrecadação. O repasse. Sim. Então, aí, em contrapartida, está sendo feito um trabalho que tem um valor expressivo, que seria com o custeio, que a gente fala, né? Que é para manter a prefeitura em funcionamento. O custeio caiu bastante. A despesa com o custeio, realmente a gente até conversa, ela vem... Até a gente faz um exercício e está acontecendo na prática aquilo que tem que ser feito, né, os serviços, né, está. Então, realmente, as despesas com o custeio, houve uma redução bastante expressiva. Tá? Que é o que está dando margem para esse saldo financeiro. A cautela aqui, que nós passamos, né, a finanças, é que o cenário nosso, ele é muito incerto, né? Essa arrecadação nossa que está prevista, ela não vai acontecer. Está caminhando para que não aconteça, né? Em virtude da pandemia. Então, é fundamental esse trabalho que está sendo feito em manter e diminuir as despesas continuadas, né? Que são as despesas obrigatórias continuadas. Sim. Rodrigo, eu tenho uma dúvida quanto a 173, na questão de não tá pagando esse dissídio de cada ano por causa da lei 173. Existe uma possibilidade de ano que vem, por exemplo, o sindicato entrar contra a prefeitura quanto a isso, sendo que é uma decisão federal? Esse assunto são assuntos bastante polêmicos, viu? Eu não consigo te dar garantia nenhuma sobre isso. Aí... Maurício, na verdade... Eu acho que a possibilidade sempre existe, né? Uma prerrogativa do ente. Agora, eu não vejo... Juridicamente é um direito adquirido. Eu acho que não há possibilidade de ganho porque está se cumprindo uma lei federal. E, na verdade, além de se cumprir uma lei federal, se suponhamos que haja uma entrada na justiça e tudo mais, e isso seja ganho, bom, aí quebra município, estado, país, quebra todo mundo. Então, vamos dizer assim, eu acho que a possibilidade de que isso aconteça é praticamente nula. A lei é feita para ser cumprida e o município está cumprindo a lei. Pronto, né? Então... entendeu? Agora, uma coisa que é interessante a prefeitura não deixou de realizar as coisas, na verdade está realizando mais do que o que é normal e ainda assim o custeio diminuiu. Então... o mais importante de tudo isso que está sendo apresentado aqui, e tem o estudo até dezembro, é que realmente o custeio, ele abaixou bastante ali, numa média que consiga dar uma margem para nós ali, havendo uma queda, né, na receita de transferência, a gente consegue ainda alcançar o superávit. Esse degrau de queda não é só dos 4 meses, vem, acho que da gestão passada um pouco também, né? De uma forma geral, acabou que eles pegaram isso. Mas mesmo assim, o Toso, por exemplo, nem o que a gente escuta, né? Não se fazia muita coisa, né? Sim. Aí diminui mesmo. Só que, mesmo assim, a nossa está menor do que a do ano passado. Fazendo. Como? Não. Eu acho que agora também, de uma forma geral, se você pegar o dissídio que os funcionários vão receber, né? Essa felicidade para a carteira de cada um. Eles vão trabalhar com mais ânimo, vão produzir muito mais. E outra forma de fazer hoje do padre, de atender, a pessoa está fazendo assim, acho que com mais carinho, a linha de produção da prefeitura, isso funciona. Acho que todo mundo está trabalhando com mais amor, né? Você está lá muito tempo, passou-se um prefeito, por mais que os outros prefeitos, eu acho que não tem que falar de mal de nenhum anterior. Cada um teve sua qualidade e teve seus defeitos, ponto. Mas esse ele vem numa briga diferente, né? Ele dá atenção. Eu já ouvi falar que pessoas choraram dentro do gabinete dele. Falou, nunca entrei dentro de um gabinete. 20 anos, 30 anos de funcionário que eu sou nessa casa, eu nunca entrei no gabinete do prefeito e aqui eu estou entrando. Isso não foi uma vez, não foi duas, então é diferente.
pessoa produz mais, né? Eu acho que vai dar certo, se Deus quiser. Bom, aí, com isso a gente encerra a apresentação. Eu fico à disposição aí para qualquer dúvida. E também fica, Maurício, você tem alguma pergunta para fazer? Gleison, os assessores, assessoras? Eu só gostaria de parabenizar o Wellington pelo trabalho que tem desempenhado aí frente a finanças. Em seu nome estenda a todos os demais aí gestores. É o Padre Oswaldo que tem tratado com tanto zelo, como bem frisado aí pelo Nelson, né, tem humanizado o trabalho dentro da prefeitura, e que nós possamos aí, também, acho que com a participação efetiva aí do Legislativo, que tem contribuído com essa eficiência nos gastos públicos, que nós possamos escrever um capítulo bonito da história de Catanduva, marcar efetivamente aí uma gestão de resultados em prol da coletividade. Então, parabéns a todos os envolvidos. Eu, da minha parte, também é parabenizar. Se de fato todo o planejamento se cumprir, e espero que se cumpra, torço muito para que tudo dê certo, será impressionante mesmo essa reorganização financeira do município. Então, apenas parabenizar a todos, parabenizar o Wellington, a Patrícia, o Rodrigo, que apoia a nossa prefeitura quanto a isso, e também ao prefeito Padre Oswaldo, porque se tudo isso se concretizar, será histórico mesmo, né, Gleison? Nós teremos o prazer de fazer parte de um capítulo importantíssimo da história de Catanduva, nesse mandato que nós estamos vivendo. Meus parabéns a todos. Alguém tem mais alguma pergunta? Tudo bem? Então, damos por encerrado, né, a audiência pública para avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021. Muito obrigado, uma ótima noite a todos e que Deus nos abençoe. Muito bem.